Um campo vazio no Texas virou um canteiro de obras gigantesco. 4 meses depois, a construção já era visível por satélite. 5 meses depois, tudo foi apagado, como se nunca tivesse existido. O problema é que essa decisão mostra algo muito maior. Os data centers tradicionais estão sendo substituídos por algo muito mais agressivo. A pergunta é, por quê? Temple fica a cerca de 1 hora de Austin, no Texas. Em 2021, era apenas mais um terreno industrial vazio. Em 2022, a Meta iniciou ali a construção de um novo data center. Projeto padrão da empresa, estrutura do tipo H, modelo já utilizado em outros estados, energia otimizada, preparado para operar em larga escala. Até aí, nada fora do normal. Em abril de 2023, imagens de satélite mostram o terreno completamente limpo. A construção foi demolida antes de ser concluída. O investimento estimado ultrapassava dezenas de milhões de dólares. Por que destruir um projeto já avançado? A resposta não está em falha técnica, está na velocidade com que a indústria mudou. E essa mudança começa no momento em que a inteligência artificial deixa de ser laboratório e vira corrida global. Para entender Temple, precisamos entender o que aconteceu com os data centers. Os data centers sempre tiveram uma função clara: armazenar dados e distribuí-los com velocidade. Eles eram projetados para 3 coisas principais: proximidade com o usuário, alta conectividade e estabilidade operacional. Se você assiste um vídeo, faz uma chamada ou acessa um site, o que importa é latência baixa e banda larga alta. Por isso, regiões como Ashburn, na Virgínia, se tornaram polos globais. O foco era a rede, mas a IA muda completamente essa lógica. Um data center tradicional é otimizado para tráfego. Um data center de IA é otimizado para cálculo. Isso parece detalhe técnico, mas muda tudo. Treinamento de modelos de IA não depende de proximidade com o usuário, de latência de milissegundos e muito menos de rede global distribuída. Depende de densidade computacional. Quanto mais processamento concentrado em menos espaço, melhor. Enquanto um data center tradicional se preocupa com fluxo de dados, um data center de IA se preocupa com potência por metro quadrado. E isso transforma completamente arquitetura, energia, resfriamento e infraestrutura elétrica. Temple não foi demolido por erro. Foi demolido porque o projeto não tinha densidade suficiente para competir na nova corrida. E para entender o tamanho dessa diferença, precisamos olhar para dentro de um rack. A diferença está no rack. Em um data center tradicional, um rack comum consome entre 3 e 7 kW. Acima de 10 kW já é considerado alto desempenho. Mesmo grandes provedores dificilmente passam de 15 a 20 kW por rack em ambientes convencionais. Agora compare isso com um rack moderno de IA. O rack NVL72 da NVIDIA, baseado na arquitetura Blackwell, pode consumir cerca de 132 kW. Não é um aumento pequeno, é 10 vezes mais do que um rack de alto desempenho tradicional e até 30 vezes mais que um rack comum. Isso acontece por 2 motivos simultâneos. Primeiro, cada GPU está ficando mais potente e mais exigente em energia. Segundo, o número de GPUs por rack está aumentando. A densidade virou prioridade absoluta. O objetivo não é espalhar servidores, é concentrar o máximo possível de processamento no menor espaço possível. Essa lógica explica por que cabos de cobre ainda são usados dentro do rack. Eles consomem menos energia que conexões ópticas em distâncias curtas. Quando você opera nesse nível de potência, cada watt conta. Mas existe um efeito colateral inevitável: calor. Quanto mais densidade computacional, mais calor por metro quadrado. E aí entramos em um segundo problema fundamental: resfriamento. O ar não é mais suficiente. Praticamente todos os data centers foram refrigerados a ar. Corredores frios, corredores quentes, ventilação industrial. Funcionava bem porque a densidade era relativamente baixa. Com racks acima de 100 kW, isso deixa de ser viável. O ar simplesmente não consegue remover calor nessa escala com eficiência. A solução é líquido.
Resfriamento líquido permite 3 vantagens: maior densidade física, maior eficiência energética e maior estabilidade térmica. Ao operar chips em temperaturas mais controladas, você reduz perdas elétricas e aumenta a eficiência. Em escala de dezenas de milhares de GPUs, pequenas melhorias viram megawatts economizados. Um data center projetado para ar não pode simplesmente ser convertido para líquido. A infraestrutura é diferente desde a fundação. Tubulações, trocadores de calor, torres de resfriamento, layout interno. Temple estava sendo construído dentro de um modelo anterior, funcional, moderno, mas não otimizado para o que a corrida de IA passou a exigir depois do lançamento do ChatGPT. E quando a Meta percebeu que a nova geração exigiria densidade maior e suporte pleno a resfriamento líquido, demolir e reconstruir ficou mais rápido do que adaptar. Mas nada disso é o maior problema. O verdadeiro gargalo não está no rack. Está fora do prédio, está na energia. O novo tamanho dos data centers. Durante muito tempo, o tamanho de um data center era medido em metros quadrados. Hoje, ele é medido em megawatts. Um data center tradicional de médio porte opera entre 10 e 30 megawatts de potência crítica de TI. Grandes instalações de empresas como Google, Microsoft ou Amazon podem chegar a 40 ou 100 megawatts. Isso já era considerado enorme, mas data centers focados em IA estão ultrapassando 200 megawatts. Alguns projetos já operam na faixa de 300 megawatts, outros estão sendo planejados para 1 gigawatt. Para efeito de comparação, 1 gigawatt é consumo típico de uma cidade grande. E existe uma diferença estrutural importante. Data centers tradicionais raramente operam 100% do tempo em carga máxima. O consumo oscila. Clusters de IA operam próximos da carga total constantemente. Treinamentos podem durar semanas ou meses sem interrupção. Isso significa demanda contínua e previsível, né? O impacto não é apenas técnico, é energético. Grandes clusters de IA precisam de conexão direta com linhas de alta tensão. Precisam de subestações dedicadas, precisam de transformadores em escala industrial. E aqui surge um gargalo inesperado. Transformadores de grande porte têm fila de produção. Geradores industriais exigem licenciamento. Conexão à rede pode levar anos. Tempo é o recurso mais escasso na corrida da IA. E isso explica por que empresas estão começando a fazer algo que, até poucos anos atrás, pareceria exagero. Elas estão se aproximando diretamente das fontes de geração de energia. Antes de irmos para o caso nuclear, existe um ponto estratégico importante aqui. Quem entende essa infraestrutura entende para onde o dinheiro, o poder e a inovação estão se movendo. A IA deixou de ser apenas software, ela virou infraestrutura pesada. Enquanto grandes empresas investem bilhões em infraestrutura para dominar a IA, muita gente ainda está apenas consumindo as ferramentas de forma superficial. Se você quer ir além disso, no curso IA, o novo ouro da internet, você aprende na prática como usar ferramentas como ChatGPT, geração de imagem, IA de vídeo e automação para criar projetos reais, ganhar produtividade e transformar isso em renda. São módulos aplicados passo a passo, focados em execução. A inteligência artificial já deixou de ser tendência. Ela está inserida em mercados inteiros. Não tem por que você ficar de confira acessando pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição. Quando a IA entra no setor nuclear, existe um lugar nos Estados Unidos que carrega um peso histórico enorme, 3 Mile Island. Em 1979, um dos reatores sofreu um colapso parcial. Foi o acidente nuclear mais grave da história do país. O local ficou marcado como símbolo de risco. Décadas depois, um dos reatores restantes foi desligado por inviabilidade econômica. Porém, em 2024, a Microsoft fechou um acordo para reativar o reator ainda operacional. A energia gerada será dedicada por décadas para alimentar seus data centers. E isso não foi coincidência. Clusters de IA estão ultrapassando centenas de megawatts de consumo contínuo. Usinas nucleares oferecem exatamente o que esses projetos precisam: geração estável, previsível e em grande escala.
E Three Mile Island não é um caso isolado. A Amazon adquiriu infraestrutura próxima a usinas nucleares na Pensilvânia. Projetos estão sendo construídos ao lado de plantas a gás. Outros dependem de turbinas dedicadas, o padrão é claro. Se antes os data centers buscavam proximidade com usuários, agora buscam proximidade com energia. Agora a corrida é por capacidade energética. E quando empresas de tecnologia começam a influenciar diretamente o setor nuclear, estamos falando de uma mudança estrutural na economia. Mas isso ainda não é o limite. O que está sendo planejado para os próximos anos ultrapassa qualquer comparação anterior. A escala que rivaliza com países. Os números atuais já parecem altos. 300 megawatts, 500 megawatts, 1 gigawatt. Mas os projetos anunciados vão além disso. A Meta está expandindo clusters, que podem ultrapassar 1 gigawatt de capacidade. A Microsoft opera instalações dedicadas a IA, que já entram na faixa de centenas de megawatts. A Amazon segue a mesma direção, e existem planos de clusters com múltiplos gigawatts. Para referência, o consumo médio da Alemanha gira em torno de dezenas de gigawatts. Quando um único campus começa a se aproximar de 2 ou 3 gigawatts, não estamos mais falando de infraestrutura corporativa comum. Estamos falando de algo que se aproxima da escala de um sistema elétrico regional. Outro detalhe importante, esses centros operam com carga quase constante. Diferente de uma cidade onde o consumo varia ao longo do dia, um cluster de treinamento de IA pode rodar por semanas ou meses próximo do limite máximo. Isso cria um novo tipo de cliente para o setor elétrico, um cliente previsível. E quando você soma dezenas desses projetos ao redor do mundo, o impacto global começa a aparecer. Estimativas indicam que a expansão da computação de IA pode adicionar dezenas de gigawatts à demanda global de energia em poucos anos. Isso altera planejamento energético, mercado de transformadores, infraestrutura de transmissão e decisões políticas. O que começou como software virou infraestrutura pesada. E voltamos ao ponto inicial. Temple, no Texas, foi demolido porque já não era suficiente. Não em tamanho físico, mas em densidade energética. O novo projeto que substituiu o modelo antigo foi desenhado para suportar muito mais potência por edifício e integrar resfriamento líquido desde a base. Isso resume a mudança. Data centers tradicionais são depósitos de dados. Data centers de IA são fábricas de cálculo. E fábricas exigem energia em escala industrial. O que isso significa? Se essa tendência continuar, grandes empresas de tecnologia não serão apenas operadoras de software. Elas se tornarão participantes diretas do setor energético. Influenciarão construção de usinas. Negociarão contratos de longo prazo com operadores nucleares, definirão onde novas linhas de transmissão serão construídas. A corrida pela IA está reorganizando cadeias industriais inteiras. Não é apenas uma disputa por quem tem o melhor modelo, é uma disputa por quem consegue sustentar a maior infraestrutura. E isso levanta uma questão inevitável. Se atingir um nível avançado de IA a gerar ainda mais demanda computacional, o consumo energético pode escalar novamente. A cada salto tecnológico, a infraestrutura precisa acompanhar. A pergunta que fica não é apenas técnica. Estamos preparados para um cenário em que alguns clusters de IA consumam mais energia que países inteiros? Essa corrida pode acelerar a descoberta de novas fontes de energia. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda o canal a crescer e fortalece nosso trabalho. Agora, eu quero saber sua visão. Isso é progresso inevitável ou estamos entrando em uma nova dependência estrutural da infraestrutura digital? Comenta aqui embaixo.